gente vai falar um pouco sobre a importância do investimento privado na retomada do crescimento econômico. Muito tem se debatido nesse momento se não é a hora do Estado brasileiro, do poder público, assumir como protagonista e aumentar seus gastos de modo a ser uma mola propulsora do crescimento econômico. Bom, se antes isso não era possível, a gente pode dizer com todas as letras que hoje isso não é viável, é uma expectativa basicamente nula, né? Se o Brasil crescia menos do que em média cresciam os outros países emergentes, isso não era por acaso, tá? A parte significativa disso era determinada pela taxa de investimentos ou pela formação bruta de capital fixo, que nada mais é, né, o CAPEX, né, como muitos falam, nada mais é do que a quantidade de recursos que são destinados para bens de capital, né, que são aqueles bens utilizados para produzirem outros bens. Então, o Brasil, por exemplo, no último dado que a gente tem anualizado disso de 2019, registrou um CAPEX de 15,4% do PIB, ou seja, a pior taxa de investimentos dos últimos 54 anos. Se a gente comparar a China no mesmo período, o CAPEX em torno de 30 pontos do PIB, para o Brasil chegar até isso, chegar próximo disso, e isso vem acontecendo anualmente, né, porque isso é um fluxo. Então, se a gente tentar chegar próximo disso, a gente está dizendo que o Brasil precisaria aumentar os gastos em investimentos, se fosse do recurso público, em 10, 12 ou 15 pontos do PIB. E achar que isso, até utilizando uma frase do Gustavo Franco, alguém acredita que isso é possível do ponto de vista do setor público? Assim, se alguém acredita que isso é possível, na realidade está completamente descolada essa crença da realidade, né? Porque o Brasil hoje, nas estimativas mais otimistas que a gente tem visto aí dessa atual situação de crise, a possibilidade real de um rombo, ou seja, de um déficit público de 600 bilhões de reais, ou seja, 8 pontos do PIB. Achar que a gente vai cobrir esse rombo, ou até mesmo com esse rombo aumentar o gasto público em mais 10, 12 ou 15 pontos do PIB, a gente pode afirmar com certeza que isso é impossível se pensarmos que isso virá de recursos públicos, né? Então, para finalizar, vale a gente falar rapidamente que o setor público, antes dessa crise, ele já tinha dificuldades muito complicadas do ponto de vista fiscal, pois o orçamento ele é estritamente engessado, então 93% dos gastos eles são engessados, a maior parte deles é destinada a gasto com pessoal, que são aposentados e enfim, também os atuais servidores, né? Então, esse crescimento em folha ele vem sendo cada vez mais vegetativo, isso vem, infelizmente, cortando o investimento público, porque vale a gente frisar aqui que o investimento público, como a gente falou outras vezes, ele não é vinculado, então ele pode ser cortado livremente e é o que vem acontecendo nos últimos anos, né? Então, assim, o que a gente pode dizer? Importante nesse momento, se a gente quiser falar de retomada do crescimento econômico, ter claro de que esse investimento público, esse aumento em investimento público nesse momento não é viável, ou seja, o aumento de investimentos ele tem que vir do setor privado. E uma boa forma de debater isso nesse momento é voltar a falar das reformas, da reforma administrativa, da reforma tributária, enfim, as reformas em geral, uma reforma estrutural do Estado brasileiro, de modo a aumentar a confiança do investidor e do empresário para que esse investimento privado cresça e o Brasil também volte o mais cedo possível à rota, à retomada do crescimento econômico.